Olá, bom dia. Eu sou o pastor Marcos Dias, o pastor auxiliar de família da Primeira Igreja Batista de Niterói. É muito bom estar aqui com você novamente, aprendendo sobre a palavra do Senhor. O tema da nossa lição é a nossa lição 8, que vai falar sobre a amplitude do ministério pastoral. E o nosso texto áureo se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então essa é a ordem de Paulo a Timóteo, aquele a quem ele considera como um filho na fé. Paulo era para Timóteo como se fosse um pai. Por isso ele advertia e orientava. Esta lição ela tem por proposição mostrar a amplitude do ministério pastoral. A intenção paulina, com a finalização da primeira carta enviada a Timóteo, é mostrar a complexidade presente no dia a dia do serviço pastoral, tanto em ações simples quanto complexas. A nossa revista, que é a revista Compromisso, ela vai trazer essas lições sobre as cartas de Paulo. E é interessante que essa lição vai falar o seguinte: a amplitude. Amplitude é algo que ele foge daquele foco, daquela concentração. Qual é a amplitude? Qual é a função pastoral? E é muito interessante que essa lição ela vai trazer justamente isso. Os diversos grupos que nós podemos trabalhar no ministério pastoral. Então Timóteo ele é orientado a fugir das coisas que não convêm e a priorizar no ministério a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, vivendo com base nesses princípios, se tornará mais fácil a convivência com a comunidade no exercício do pastoreio do rebanho de Deus. Então, olha só, se você é uma pessoa que procura ser justa, ou seja, uma pessoa piedosa nos dois sentidos. Piedade tem dois sentidos: é a devoção a Deus ou a compaixão com seu irmão. Então tem esses dois sentidos, a piedade, mas de qualquer maneira. Justiça, compaixão, devoção a Deus e a compaixão com seu irmão. A fé, o amor, a constância e a mansidão, sinceramente, são características que um pastor precisa ter. Se o pastor não for manso, com certeza ele vai se aborrecer, ele vai adoecer e vai adoecer o próprio rebanho. A introdução ela se encontra lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo do 1 ao 5, que ele vai dizer o seguinte: é interessante observar o cuidado paulino em orientar Timóteo a como lidar com tipos variados de pessoas na igreja. Suas palavras têm a intenção de prezar pelo zelo, pelo afeto, mansidão e amor na igreja, mesmo que haja necessidade de aplicar disciplina bíblica voltada para as ovelhas. Então, para cada grupo de pessoas, sejam idosos, sejam jovens, Paulo orienta o uso da exortação. O que é exortar? Exortar não é somente repreender. Exortar é aconselhar, é advertir, é orientar. Então, mostrar o caminho correto. E o foco na pureza nesses tratamentos interpessoais. Então, em relação às viúvas, a orientação parte do princípio da condição familiar, da idade e das necessidades encontradas. Vamos prestar atenção nisso aí. Então, em relação às viúvas, a orientação parte do princípio da condição familiar. Essa família tem condições de ajudar? Qual é a condição familiar dessa viúva? Ela tem posse, não tem posse? Ela tem condições de comprar os remédios, de fazer os seus tratamentos, de ter uma qualidade de vida? A segunda questão, a idade. Essa viúva é uma pessoa idosa? Ou essa viúva é uma pessoa jovem que ainda tem condições de trabalhar? Terceiro, as necessidades encontradas. O que essa pessoa precisa? Então, são respondendo essas perguntas sobre essas viúvas, sobre essa pessoa que é viúva, é que nós vamos entender qual o quadro que nós encontramos.
Então o cuidado não pode faltar para com aquelas que estão realmente necessitadas. As viúvas que têm filhos, o dever inicial do cuidado é da própria família. Então, as que têm filhos, o primeiro cuidado deve ser da própria família. Devem retribuir seus pais, segundo esta ação, algo que agrada a Deus. Então, sua mãe é viúva e você é filho dela, você cuidar dela agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor. Vamos ver o que se encontra lá no versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, primeira coisa, você precisa cuidar da sua mãe que é viúva. Precisa cuidar dela. Então, é aconselhado às igrejas que tenham em seu trabalho ministerial um ministério específico para trabalhar com a terceira idade. As viúvas realmente necessitadas e que não têm familiares que a possam ajudar precisam ser socorridas pela igreja, pois elas esperam em Deus e jamais serão desamparadas. É dever da igreja atender suas necessidades. Veja só o que diz lá no versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Então são essas pessoas que nós precisamos ajudar. Mais do que nunca. Porque essas pessoas não têm de onde tirar o sustento. Não têm mais idade. A condição, lembra das perguntas? Das condição familiar, idade e necessidade encontrada. Então essas pessoas precisam muito da nossa ajuda. E é dever da igreja amparar essas viúvas. Os cuidados com o rebanho na sua totalidade. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, dos versículos 6 ao 16. E vai dizer assim: a seguir, Paulo aconselha Timóteo sobre o cuidado com o rebanho de Deus em sua totalidade, especificando grupos em particular que merecem atenção e pastoreio. E aí está falando dos dois grupos de viúvas. Em ambos os grupos de viúvas é recomendado que sejam irrepreensíveis. Mas irrepreensíveis segundo qual critério? Do mundo ou segundo o critério da Bíblia? É claro que é o critério da Bíblia. Então, o que é ser irrepreensível segundo a Bíblia? É seguir os ensinamentos da Bíblia. É tomar muito cuidado com a sua postura diante das pessoas, diante da vida, diante da sociedade, para que você não venha escandalizar, que afinal de contas você continua sendo uma mulher de Deus. Aos familiares que não cuidam de suas viúvas, compara-os com pessoas descrentes, sendo classificados até piores que os descrentes em sua conduta. Então a gente até entende uma pessoa que não é cristã e que não cuida da sua mãe, que é viúva. Agora, uma pessoa que se diz cristã e abandona sua própria mãe, é muito estranho isso. É muito, muito difícil de entender. Então nós precisamos ter esse cuidado. Cada um tem seu problema, cada um tem o seu motivo. Mas a Bíblia fala que nós devemos cuidar. Nós devemos cuidar dos da nossa casa. O que adianta você cuidar da igreja, cuidar dos outros, e você não conseguir cuidar da sua própria família? É muito triste isso, muito triste. As qualificações para as viúvas receberem a ajuda da igreja são apresentadas. Então vamos lá. Paulo descreve a importância de terem mais de 60 anos, de terem sido casadas com um só marido, que praticaram boas obras, que criaram seus filhos no temor do Senhor, que agiram com hospitalidade, que serviram na igreja ajudando os necessitados. Olha só quantas qualidades. Então a igreja, a Bíblia não fala só assim para a gente, vai lá e ajuda. Não, vamos criar aqui, vamos dar os critérios. Esses são os critérios. Então hoje as pessoas elas querem uma ajuda incondicional. A igreja tem que me ajudar. Mas calma aí. Você atende esses critérios? Ah, mas pastor, a gente vai colocar empecilho para ajudar? Não estou falando que a gente vai colocar empecilho. A gente precisa seguir os critérios. Porque às vezes a gente deixa de ajudar quem mais precisa. E a ajuda
quem nem precisa tanto, mas que tem uma boa conversa, que tem uma boa argumentação. Então, para isso serve aquela visita que nós vamos fazer no local onde a pessoa mora. Eu já cansei de passar por isso. Pessoas que depois, as outras pessoas mesmo vão falar, pastor, aquele irmão, aquela irmã já não precisa mais daquela cesta, daquela ajuda, porque já conseguiram se aprumar, já tem uma condição de vida que já dá para eles seguirem. Então a gente chama com muito carinho aquela pessoa e fala assim, meu irmão, eu já sei que você, minha irmã, já sei que você não precisa mais dessa cesta, dessa ajuda. Então a gente precisa passar para outra pessoa. Naturalmente, a maioria das pessoas ficam muito tristes, né? Ah, pastor, isso é uma injustiça. Mas às vezes a gente precisa, puxar um pouquinho a corda para poder a coisa caminhar. Porque senão a gente se acomoda. A gente se acomoda. Então, sobre as viúvas mais jovens, Paulo aconselha a liderança da igreja no trato com elas. Orienta a não incluir elas no auxílio ministerial. Também alerta que elas não andem mergulhadas em paixões mundanas, que não sejam ansiosas, nem fofoqueiras, praticando o que não convém. Tinha um dia dado antigamente que dizia o seguinte, cabeça vazia, oficina do diabo. Por quê? Fica com a cabeça vazia, não pensa em outra coisa boa, não ocupa a mente com as coisas, e aí fica pensando besteira. E aí vem a fofoca, e aí vem uma série de outras coisas. Então, vamos procurar o que fazer, vamos ocupar a nossa mente, vamos evitar cair nessa armadilha de ficar falando sobre a vida dos outros. Se você vai falar sobre alguém porque quer ajudar, amém. Agora, se você só vai ficar falando sobre a pessoa para dizer os defeitos dela, para criticar, deixa aquela pessoa para lá. Deixa ela quieta. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Então é assim que deve ser. Cada um cuidando da sua, nós cuidamos da igreja e Cristo cuida de nós. É assim que funciona. Honras ao presbítero fiel e o tratamento aos infiéis. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, dos versículos 17 ao 22. Então as orientações agora recaem sobre os ministros de Deus, aos que são fiéis no ministério. Recomenda que sejamos honrados e sustentados com dignidade pela igreja, pois estão focados em pregar o evangelho, ensinar a palavra e ter vida de oração. Preste bem atenção. Paulo vai recomendar que sejam honrados e sustentados com dignidade pela igreja, pois estão focados. Onde o ministro precisa estar focado? Pregar o evangelho, ensinar a palavra e ter vida de oração. Agora pega uma igreja, dá na mão de um pastor e manda ele cuidar da parte administrativa da igreja. Obra, conta, processo. Ele não vai conseguir estar focado nisso. Em pregar o evangelho, ensinar a palavra, a ter vida de oração, porque vai estar sempre apagando incêndio. Vai estar sempre cuidando de coisas que não são coisas que devem ser a nossa prioridade no ministério. E aqui não é uma crítica, porque cada um sabe onde seu calo aperta. Eu estou falando o seguinte, se Paulo está falando aqui qual é o nosso foco, se esse não for o meu foco, eu não posso estar esquentando minha cabeça com isso. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. O Senhor faz o que Ele quer com a igreja. Então a gente não deve temer. Não deve temer, não. A administração da igreja, se tem alguém que é mais capaz do que eu para cuidar da administração da igreja, que cuide. Que cuide. Se vai responder, se vai assinar, isso não me interessa. O que me interessa é o seguinte, eu preciso estar focado em pregar o evangelho, ensinar a palavra e ter vida santa de oração. O restante é com a igreja, é com os irmãos, é quem tem aptidão, é aquele que foi eleito, é aquele que está responsável por aquilo. Cada um responde por si. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Porque na hora que a situação pega fogo, é quem assina é que passa a ser o responsável. Então é muito fácil falar para fazer, mas na hora de responder, quem responde é quem assina. É assim que funciona. Então vale frisar a importância da igreja cuidar do seu pastor e família com sustento digno e segundo as suas possibilidades. Honrando o seu líder espiritual com apreço. Cuide do seu pastor.
Cuide do seu pastor. Lembra de quando o seu pastor, quando você precisou dele, e ele foi lá e te acudiu e orou. E hoje, de repente, o seu pastor precisa de você e talvez você não esteja fazendo a mesma coisa. Todos nós passamos por momentos ruins na nossa vida. Todos nós. Talvez você nem recorde o momento ruim que você passou. Talvez você nem lembre a ajuda que foi dada. Então, faça essa reflexão. É muito fácil jogar pedra. É muito fácil jogar pedra. Mas não é isso que Jesus ensina. Cuide do seu pastor. Cuide dos seus pastores e pastoras. Então, quando for necessário tratar de acusação contra o pastor, Paulo vai recomendar que se faça isso com a presença de testemunhas maduras e hajam com exortação no temor do Senhor. Ou seja, com exortação, com aconselhamento, com advertência, no temor do Senhor. Então, o que é uma pessoa madura? É aquela pessoa que vai saber conversar, que vai saber dirigir aquela conversa. Pastor, está acontecendo isso, ocorreu isso, e foi falado sobre isso, nós viemos aqui apurar, nós viemos ver o que é verdade, o que não é, e nós queremos juntos resolver essa questão. Isso é uma fala que quer resolver. Agora, falou, pastor, porque falou isso, porque disse aquilo, isso é só troca de acusação, isso não chega a lugar nenhum. Ninguém resolve nada só acusando um ao outro. Eu trabalho com casais, eu trabalho com família. Quando o casal começa, entra por essa onda de só um ficar acusando o outro, ninguém resolve nada. Você só perde tempo. Porque quando acaba aquele tempo que os dois estavam juntos, ninguém consegue mais lembrar de nada a não ser as palavras que foram ditas para magoar e para ferir. Aquelas acusações que foram feitas. Então não vão perder tempo acusando. Vão perder tempo procurando a solução. Se colocando à disposição para buscar uma solução. Só assim a igreja do Senhor vai caminhar. No capítulo 4, Paulo falou para Timóteo da importância e responsabilidade das mãos que foram impostas sobre a sua vida e que o consagraram para o ministério. Veja só o que ele vai dizer aqui, no capítulo 22, no versículo 22, de 1 Timóteo 5. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem e conserva-te a ti mesmo puro. O que ele está falando aqui? Não se precipite. Observa bem. Caminha junto com aquela pessoa. É um líder seu? É alguém que te ajuda no ministério? Caminha junto, caminha junto. É o tempo que vai mostrando quem nós somos. Às vezes a pessoa hoje, ela é muito calminha, muito tranquila, mas quando você dá um poder a essa pessoa, aquela pessoa se transforma. Tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com poder, que já começam a agir de uma maneira diferente, já começam a ficar mais soberbas, mais arrogantes. E as pessoas percebem, tá? As pessoas percebem. Sejam eles líderes ou não. Existem pessoas que quando experimentam do poder já se transformam em outra pessoa. Por isso é importante você caminhar. Você vai caminhando com aquela pessoa e vai percebendo, vai observando. Até chegar ao ponto de você chegar e... Bom, agora está no ponto. Agora eu já posso chamar para realmente estar junto de mim. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Já vi muita coisa acontecer nesse sentido. Você chama a pessoa vem, a pessoa se ilude com o poder que ela passa a ter, e aí depois ela cai. E cai feio. Porque quando a gente se torna arrogante e a gente começa a pisar muito nos outros, as pessoas não torcem para o nosso crescimento. As pessoas, principalmente as pessoas que não são cristãs, elas torcem pela nossa queda. Então, muito cuidado com isso. Cuidado, porque quem bate, esquece. Agora, quem apanha não esquece, não. Cuidado com isso. Aqui, ele vai falar assim, cuidados com a saúde do ministro de Deus. É outro subtema. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, dos versículos 23 ao 25. E ele vai dizer o seguinte, diante das enfermidades do primeiro século, Paulo recomenda a Timóteo que a dose e a ingestão de líquidos, inclusive, sugere o uso do vinho como emprego medicinal. Então, repetindo, diante das enfermidades do primeiro século, Paulo recomenda a Timóteo que dose a ingestão de líquidos, inclusive sugere o uso do vinho como emprego medicinal. Então, percebeu?
o emprego do vinho como uso medicinal. Não esquecendo que a Bíblia orienta e adverte por conta da embriaguez. Lá em Efésios 5,18 vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou seja, a contenda, a briga, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então você quer se encher? Quer sentir uma sensação maravilhosa? Se enche do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Não se embriaga, não. Que a embriaguez ela só vai trazer uma coisa: contenda, briga, confusão. Porque a pessoa que bebe, né, bebe até o ponto de dilatar o nível de consciência dela, ela começa a falar as coisas que ela não falaria de cara limpa. Essa é a dificuldade de quem bebe e passa da conta. Ela começa a falar coisas que de cara limpa ela não conseguiria, mas ela relaxa e aí começa a falar. E aí é complicado. É muito complicado. Então é por isso que Efésios 5,18 vai falar: não vos embriagueis. Por isso, se eu puder dar um conselho a você, eu vou dizer para você: evite. Evite. Principalmente se você já tem um problema na família. Com álcool, evite o primeiro gole. O Alcoólicos Anônimos sempre fala sobre isso. Existem pessoas que foram no primeiro gole e depois partiram para o declínio. Partiram para a queda, para o abismo. Então, cuidado com isso. Aqui ele vai falar no versículo 23. Veja só o que está escrito aqui no versículo 23. Não continues a beber somente água. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Percebe? Ele não está falando aqui, ó, usa um pouquinho de vinho para você se embebedar. Usa um pouquinho de vinho para o seu prazer. Ele não está falando isso. Ele está falando por conta do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo finaliza o capítulo mostrando que Deus vê todas as coisas que estão em oculto e que isso será revelado. Não existe nada em oculto para Deus. Você pode esconder de mim. O pastor, o líder, o diácono. A gente pode esconder um dos outros, mas a gente não consegue esconder de Deus. Não existe nada em oculto para Deus. Tudo aquilo que está em oculto, um dia Deus vai revelar. Deus conhece o nosso coração. Então seja para você, pastor, seja para você, pastora, ministro, ministra, diácono, seja quem for na obra do Senhor, não existe nada em oculto. Tudo um dia vai ser revelado. Deus vai trazer tudo às claras. Paulo vai recomendar a praticidade das boas obras, que serão benéficas à comunidade. A obra da maldade será revelada e não subsistirá por muito tempo. As boas obras têm consistência eterna, como está lá no versículo 25, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 25, que diz assim: da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Aquilo que você faz de bom na obra do Senhor, isso você pode até não espalhar, porque não é bom que você se orgulhe ou que você se envaideça, mas isso não vai ficar em oculto. Tudo que você planta na vida das outras pessoas de bom, você vai colher. Deus vai te honrar. Honra as coisas de Deus e Deus vai honrar as suas coisas. Os deveres dos servos. O último capítulo, ele começa tratando dos deveres dos servos para com seus senhores. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6. Então, a atitude coerente dos servos, de acordo com os ensinos bíblicos, honrará o seu senhor. Então, se eu tenho um servo que é crente, que é cristão, ele precisa honrar o seu senhor, o seu patrão, para que ele dê bom testemunho do evangelho. Então, se aquele patrão não conhece o evangelho, na sua conduta, na sua vida, no seu proceder, no seu agir, no seu comportamento, você pode apresentar o evangelho para esse patrão. Está lá no versículo 1. Ele vai dizer assim: todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados.
Ou seja, quando você tem um mau proceder, quando você tem um mau testemunho, você está blasfemando, né, o nome do Senhor e a doutrina do Senhor. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria que Paulo está falando para Timóteo. Então, aqueles que têm chefes, que são servos de Deus, eles devem tratá-los com apreço, dignidade e honra. Então, se você já está honrando aquele que não conhece a Deus, aquele seu patrão que não conhece a Deus, quanto mais aquele que conhece. Esse você deve tratar com honra dobrada, porque ele é uma pessoa que conhece ao Deus verdadeiro. Ele é uma pessoa que com certeza ele ajuda na obra. Ele é uma pessoa que com certeza ajuda com o seu dízimo, com a sua oferta. E quanto mais você ajudar o seu patrão, mais ele vai ajudar a obra. Então é honra dobrada. Lembre-se disso. Lembra disso quando o seu pastor te pedir alguma coisa. Se você já faz isso para uma pessoa que nem é crente, porque você gosta de ajudar, quanto mais seu pastor, seu líder. Se ele te pedir ajuda, ajude. Ajude. Seja um colaborador na obra do Senhor. Aí ele vai chegar e vai falar o seguinte: os cuidados com ele mesmo, ou seja, o pastor, né? E os perigos da cobiça. Então, a seguir, Paulo cita para Timóteo os cuidados pessoais que deve ter em relação à obra do Senhor e um estilo de vida piedoso, com contentamento em Deus. Então, esse estilo de vida piedoso é o estilo de vida de devoção a Deus e o contentamento. O que é esse contentamento? É você continuar produzindo, mas não viver apegado em uma ambição. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu quero fazer o melhor. E aí, qual a sua motivação? Você quer fazer o melhor porque você quer dar o melhor para Deus? Ou você quer fazer o melhor porque você quer ser reconhecido como status? Porque você tem o melhor templo? Porque você faz parte da igreja mais antiga? Qual o seu propósito? Qual a motivação do seu coração? Qual é a motivação do seu coração para ser um líder no ministério? É para exaltar, para louvar ao Senhor, para glorificar o nosso Deus? Ou simplesmente para dizer que eu sei, eu sou, eu faço parte? Porque se for isso, meu irmão e minha irmã, pode ter certeza. Você pode até conseguir isso hoje, mas isso não vai perdurar por muito tempo. Isso não vai perdurar por muito tempo. Porque o Senhor conhece aqueles que estão de coração puro. Então não adianta você ter uma função na igreja se o seu coração não está disposto a servir, não está disposto a perdoar. Lembra do que eu falei lá na frente? Paulo, Timóteo, entrega a sua vida com justiça, com amor, com piedade, com mansidão. Se o líder não tiver esses atributos, dificilmente ele consegue caminhar bem na obra do Senhor. Porque ele começa a julgar segundo o próprio entendimento. E aí já não é mais ele que está julgando. É o mundo que está julgando através dele. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então Paulo vai apresentar os perigos da cobiça que podem levar o homem à ruína. Vale ressaltar que a perda do foco em Deus pode levar a um grande abismo sem volta. Então é feito pelo apóstolo uma comparação entre viver um viver piedoso e um estilo de vida de impiedade e arrogância, com atitudes completamente distorcidas. Paulo classifica esse tipo de pessoas como arrogantes, que vivem em delírios, invejosos, briguentos, maliciosos, caluniadores, enfim, corrompidos e mergulhados nas riquezas terrenas. Então, quando a gente se deixa levar pela cobiça, pela arrogância, a gente começa a achar que a gente é melhor do que os outros. Porque quem tem mais se julga mais importante. A única coisa que eu quero ser lembrado é de ser um servo do Senhor. Se eu tiver esse adjetivo, eu já estou satisfeito. Eu quero ser lembrado como um servo do Senhor, como um homem de Deus. E não por aquilo que eu fiz, em qual igreja que eu estive, por quanto tempo eu fiquei, dos ministérios que assumi. Quem tem que ser exaltado é o Senhor. Eu não quero ser lembrado em nenhum lugar por onde eu passei. Não precisa. Não preciso disso. Sou eu e Deus. Deus e eu. Eu não estou preocupado com isso.
Por isso que eu não tenho essa preocupação de reconhecimento, de status, porque nada disso faz a minha cabeça. Procuro ser simples como eu sou. Procuro ser simples como eu sou. Com todas as pessoas, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais letrada, eu falo do mesmo jeito, eu abraço, eu beijo, eu dou um sorriso, porque é isso que eu vou levar o dia que Jesus me chamar. A minha humildade, a minha alegria, que enfim, no final das contas, vai todo mundo para o mesmo pó, para o mesmo sepultamento, para a mesma dor, para a mesma lembrança. Então para com isso. Para de se julgar mais importante. Você que é líder, você não é mais importante. Você só tem uma função de liderança, que a qualquer momento pode ser tomada de você, porque Deus nos chama sempre assim. É de uma hora para outra. É um estalo de dedo, é um sopro, e lá se foi mais uma vida. Então para com isso. As boas marcas são o que nós deixamos na vida das pessoas. É advertido, Timóteo é advertido por Paulo para que nada levares desse mundo e que o apego às riquezas materiais tem um fim lamentável. Então estas pessoas acabam enganadas e caindo em armadilhas, sendo levadas à ruína e a desgraças. É recomendado um agir piedoso diante dos homens, que trará com naturalidade e satisfação grande fonte de riqueza espiritual. É isso. Devoção ao Senhor, contentamento ao Senhor. Essa é a grande riqueza espiritual que nós temos. Quanto mais a gente se apega às coisas do Senhor, a vontade de ajudar, a vontade de estar junto, a comunhão, a união, tudo isso são circunstâncias, são coisas que nos ajudam a amar o nosso próximo. Agora, como eu consigo amar o meu próximo se eu nem me aproximo dele? A igreja ela é dividida em ministérios para uma organização. A igreja ela não pode ser dividida em ministério para haver uma competição para quem é melhor ou aquele. Não. Isso não é a finalidade. É uma organização administrativa. Então, pediu ajuda, ajude. Se eu não posso ajudar, eu vou procurar quem ajude. Mas não faça isso. Por isso que a gente precisa trabalhar com algumas atividades, não muitas atividades, para poder dar tempo de a gente ajudar os outros. Porque se a gente enche muito uma agenda, como você vai conseguir ajudar os outros? Você está sempre fazendo coisa. Você não para nenhum tempo. Você não para nenhum final de semana. Você não para nenhum mês. Aí alguém pede ajuda. Não posso porque eu tenho atividade no meu ministério. Talvez seja a hora da gente repensar isso. Como eu vou ajudar alguém se eu não consigo nem dar conta daquilo que eu faço? Porque são muitas pessoas. São muitas pessoas na igreja. Mas são pouquíssimas que ajudam, que tocam o barco, que pegam na cabeça, que carregam o piano. Então essas pessoas também ficam sobrecarregadas. Essas pessoas também têm famílias. Os pastores são pastores, mas são pais. Eles são esposos. Eles são esposas. Eles são filhos. E aí? Como conciliar isso? Porque afinal de contas a gente sempre quer atenção. Então vamos parar para pensar um pouquinho? Vamos colocar a mão na consciência e vamos realmente tratar os nossos pastores com carinho, com o respeito que eles merecem. Talvez possa ter sido dito alguma coisa, pode ter acontecido alguma coisa que levou a gente a ficar triste. Mas por que você não chega e não fala para a pessoa? Pastor, pastora, eu fiz uma coisa aqui, ou o senhor fez uma coisa, me entristeceu, e eu gostaria de pedir perdão ao senhor, porque eu também fiquei triste com o senhor, fiquei com raiva. E aquilo dali vai ser um momento de libertação. O perdão é liberdade para quem pede e é libertação também para quem doa o perdão. Então, na conclusão, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 11 ao 21, Paulo conclui a carta apresentando exortações a uma vida exemplar. Timóteo é orientado a fugir desse estilo de vida e priorizar a justiça, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Entendeu? Porque uma das principais características do pastor é a mansidão. Uma vez eu li um livro do pastor Vanderlei Marins e uma frase que ficou marcada na minha consciência, ali na minha memória, que dizia assim: o pastor é algodão
entre taças de cristal. O pastor é um algodão entre taças de cristal. Porque imagina, uma taça de cristal e outra aqui. Quando elas começam a se chocar, o que vai acontecer? Ou vão se arranhar, ou vão se quebrar. Então o pastor ele precisa ser aquele algodão, para não deixar uma bater na outra. Assim somos nós no ministério. O pastor, na maioria das vezes, ele é esse algodão, para tentar conciliar um interesse com o outro, dos irmãos, das ovelhas, dos ministérios, né, da vida ministerial e da vida familiar, da vida conjugal. Então ele é o tempo todo conciliando, ele é mediano. Então se ele não for manso, se ele for muito explosivo, for muito temperamental, ele vai surtar no ministério. É preciso ser manso, é preciso ter mansidão. É preciso ser constante. O testemunho de Timóteo e da igreja na esfera pública deve acontecer com a finalidade de transformação social para o mundo que jaz nas trevas. E aqui fica uma reflexão. Como pode? A igreja, todas as vezes que tem acontecido o censo do IBGE no Brasil, nós temos percebido que o número da população cristã tem aumentado cada vez mais. O número de cristãos no Brasil tem aumentado cada vez mais. Mas por que então será que o nível de corrupção no Brasil não diminui? Se nós temos mais cristãos, por que o nível de corrupção não diminui? Será que nós não estamos conseguindo influenciar positivamente as pessoas que não são cristãs? Ou será que as pessoas estão se convertendo, mas não estão mudando o seu modo de vida? Diante do poder, como Paulo vai falar a Timóteo aqui, diante do poder da cobiça, tem se deixado levar por esse poder, por essa cobiça. A gente precisa ter muita atenção nisso. Porque cada um vai ser cobrado por aquilo que fez ou deixou de fazer. Timóteo é ainda orientado a exortar os cristãos que têm posses nesse mundo. Eles não devem se orgulhar das riquezas materiais e nem ser apegados a elas, mas devem ter disposição de colocarem suas esperanças somente em Deus, que é o provedor de todas as coisas. Devem ter o desejo de participar da obra do Senhor com suas vidas e finanças. Tudo aquilo que você oferta na vida de outra pessoa, seja na igreja, seja na vida do seu irmão, isso é a lei da semeadura. Você está semeando na vida daquelas pessoas. E tudo aquilo que você semeia, que você planta, você vai colher. Então não deixe de abençoar a vida do seu irmão. Não deixe de abençoar a vida da sua igreja. Porque aquilo que você semear, isso sim, você ceifará, você vai colher. Eu creio nisso. Então não deixe que circunstâncias, não deixe que situações adversas te impeçam de semear. Porque o maior prejudicado quando você não semeia na vida da sua igreja ou na vida do seu irmão é você. Porque você não vai ter o que colher. Se você não planta, você não tem o direito a colher. Ou, se você planta algo ruim na vida do outro, possivelmente o seu retorno também vai ser ruim. A prática do bem com ações solidárias e generosas, elas produzirão na vida dos que assim fizerem riquezas espirituais que são eternas. Paulo pede que Timóteo guarde o bom tesouro e que evite coisas e ambientes que não convêm. Deseja que a graça seja com ele. Então, quantas orientações que Paulo vai dar a Timóteo e que servem para todos os líderes da igreja. Não só o ministério pastoral, mas todas as lideranças da igreja. Cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, porque é muito mais difícil lidar com o poder do que com o não poder. Muito mais difícil. Você se manter uma pessoa humilde, se manter uma pessoa solícita, se manter uma pessoa agradável com poder. Nem todos estão preparados para isso. E vamos orar para que todos saibam lidar com isso, para que possam reconhecer. Porque nós não estamos em uma empresa, isso é uma igreja, nós estamos nas igrejas, nós fazemos parte da grande igreja do Senhor, do grande corpo de Cristo. Então a gente não pode tratar a igreja como se fosse empresa.
Não funciona. Não funciona porque nós não estamos falando de empregados. Nós estamos falando de pessoas que são servos do Senhor. E todos nós, desde o mais humilde até o pastor presidente, até o pastor titular, são servos do Senhor. Então a gente precisa ter esse cuidado de tratar todos com muito amor, com muito carinho. Porque senão a gente vai sofrer, nós vamos sofrer as consequências desse distanciamento, dessa separação. E não é isso que Deus quer. Deus quer a igreja do Senhor unida, seguindo firme num propósito só, que é levar a salvação, levar o evangelho a todos os perdidos. E como eu posso levar alguma coisa a alguém, né? Se eu vivo, né, uma vida de aflição. Então que Deus nos abençoe, que esse domingo seja um domingo de muita reflexão para todas as lideranças sem exceção. A amplitude do ministério pastoral é essa: conviver com os mais variados grupos de pessoas. Agora, você que é líder, você também sabe, você também sente isso na sua pele. O que é, né, tentar remediar os interesses de todos os irmãos que estão sob a sua responsabilidade para tentar conseguir, né, com bom senso, com alegria, com amor, seguir avante. Que Deus abençoe a sua vida, que a nossa igreja, que esse estudo possa abençoar muito a sua vida como abençoou a minha. Que o Senhor possa te dar sabedoria, que o Senhor possa te dar força e direção para continuar o seu ministério, o ministério que Ele colocou na sua vida, e que Ele possa te capacitar. Porque você até pode aprender, você até pode conhecer, mas a capacidade do ministério vem do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Um ótimo domingo.